Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, vamos iniciar a semana 4 do PET volume 2. Então, a primeira atividade é essa tirinha, né? Vou ler a tirinha para vocês. Se você não se incomodar, vou checar meus e-mails, comentar um negócio no Facebook, mandar um SMS, atualizar meu blog e dar uma tweetada enquanto tratamos do nosso assunto, ok? Então, é uma pessoa, um homem, né, com um celular que vai conversar com essa outra pessoa, só que ele quer conversar com a pessoa e também passear pelas redes sociais, fazer outras coisas. E aí, na tirinha, há uma forte crítica a um comportamento habitual na sociedade contemporânea. Que crítica é essa? Analisem. Será que é correto, né, a gente conversar com outra pessoa, dialogar com outra pessoa, ao mesmo tempo tá tweetando, tá comentando um negócio no Facebook, tá atualizando o blog, tá mandando um SMS? E aí, como que vai ficar esse diálogo presencial, né? Então, que crítica é essa? A número 2. Leia o texto jornalístico abaixo e responda. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Então, isso aí é uma carta que um leitor mandou para a redação da revista Época, né? Porque ele leu a reportagem, a edição anterior, que tinha uma reportagem sobre separação, e ele tinha essa opinião a dar a respeito da reportagem. Então, o texto foi publicado em uma revista de grande circulação, na seção de carta ao leitor, né? Essa revista. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto. E aí, letra A, faz uma síntese do que foi abordado na reportagem, ele resume o que tinha na reportagem anterior. B, discute problemas conjugais que conduzem à separação. C, aborda a importância dos advogados em processos de separação. D, oferece dicas para orientar as pessoas em processos de separação? Ou letra E, ele rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Será que ele acaba debatendo e lançando novas ideias? Então, qual que é a alternativa correta? Se necessário for, volte ao texto, né? Dê mais uma lida e tente chegar a uma conclusão. Número 3. Considere as seguintes características: texto expressionista de subjetividade exacerbada. 2. Predominância da forma narrativa e humanização do relato. 3. Texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. 4. Predominância da forma descritiva e desumanização do relato. E 5. Texto literário de alta subjetividade. Como tem aí objetividade e subjetividade, vamos dar uma analisada nessas duas palavras. Subjetividade é caracterizado como algo que varia de acordo com o julgamento de cada pessoa, consistindo num tema que cada indivíduo pode interpretar da sua maneira, que é subjetivo. Então, desta forma, a subjetividade humana pode dizer respeito ao sentimento de cada pessoa com a sua opinião sobre determinado assunto. Agora, ao contrário da subjetividade, que permite a interpretação, reflexão e especulação individual sobre determinada coisa, a objetividade é direta e literal. Então, resumindo,
A subjetividade é o que se passa no íntimo do indivíduo, é como ele vê, como ele pensa a respeito de alguma coisa. E a objetividade é abordar sem qualquer opinião sobre determinada coisa ou assunto. Agora vamos voltar à atividade. Então, quando falo texto expressionista de subjetividade exacerbada, e aí o texto que uma característica de uma reportagem ela tem que ser subjetiva, a pessoa tem que produzir uma reportagem colocando o seu sentimento exacerbado. 2. Predominância da forma narrativa e humanização do relato. A reportagem é narrada e tem que ter um pouco de humanização, a pessoa às vezes tem que realmente colocar o sentimento, né, pensar no ser humano, pensar na sociedade no geral. A 3. Texto de natureza impressionista e objetividade dos fatos narrados. Os fatos narrados eles têm que ser claros, eles têm que ser concisos. 4. Predominância da forma descritiva e desumanização do relato. É um texto descritivo e que não tem que colocar nenhum sentimento, não deve se pensar na sociedade, não deve se pensar nas pessoas. 5. Texto literário e alta subjetividade. A reportagem, né, é um texto literário e você tem que colocar todo o seu sentimento em cima desse texto. Então, vocês vão analisar e ver qual que seria a resposta correta, né? São estabelecidas para o gênero textual as características. Quais características que têm mais a ver com o gênero reportagem? Vamos a 4. São características do gênero reportagem. Vou colocar rapidinho aqui sobre reportagem. A reportagem é um gênero textual não literário, é considerado um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. O repórter é a pessoa que está incumbida de apresentar a reportagem, a qual aborda temas da sociedade em geral. E a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Então, são características do gênero reportagem. Letra A. Comunicação utilizada entre pessoas que mantém algum tipo de relação íntima, cuja linguagem é predominantemente coloquial. Letra B. Seu objetivo principal é transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto de interesse. Letra C. Texto jornalístico divulgado nos meios de comunicação de massa informa fatos de interesse público cuja linguagem deve ser objetiva e clara. Ou letra D. A linguagem é sua principal característica, pois há uma preocupação com a seleção e a combinação vocabular. Sua linguagem é predominantemente subjetiva. Então, qual alternativa que apresenta características do gênero reportagem? Então, acho que por tudo que foi falado, tanto na questão 3 quanto na questão 4, que eu falei sobre o gênero reportagem, né, um pedacinho aqui do site, acredito eu que dê para vocês chegarem a uma conclusão. Então, chegamos ao fim, né, de mais uma semana, espero ter contribuído um pouco com o aprendizado de vocês, e vamos agora para a próxima semana. Tá? Então, um abraço caloroso para vocês. Até a próxima semana.